Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidada a Rita Silva, técnica de desenvolvimento comunitário, faz parte do Bloco de Esquerda e faz parte também do Habita, coletivo pelo direito à habitação e à cidade. Bem-vinda. Obrigada. O artigo Santa Filomena, os dramas por trás das demolições, publicado pelo João Almeida Dias no Observador, começa com a seguinte descrição. 7h59, não são horas de se bater à porta dos outros. Foi isso que Teresa Carvalho, 45 anos, pensou quando ouviu o toque-toque na porta de madeira da sua barraca no bairro de Santa Filomena, na Amadora. Nesse momento, tinha o filho mais novo, de 3 anos, nos braços. Wilton molhara a fralda durante a noite e Teresa estava prestes a dar-lhe banho. Enquanto isso, Feliciano Soares, 39 anos, o pai desta família são tomense, preparava Carlos, o filho do meio de 8 anos, para este ir para a escola. As aulas começariam daí a 45 minutos. Só que àquela hora bateram-lhes à porta de casa. Então, pai e mãe abandonaram por menos o que estavam a fazer para ver quem era. Espreitaram lá para fora e, em vez de uma pessoa, encontraram várias. Quem é? Eram polícias, todos vestidos como se fosse para irem para a guerra. Máscaras, capacetes, tudo. E lá atrás tinha uma Caterpillar, recorda Feliciano, uma retroescavadora. Vamos começar a demolição. É preciso esvaziar a casa, disse-lhes um deles. Isto é realidade para algumas famílias em Portugal? É a realidade para centenas de famílias, milhares de pessoas, no Concelho da Amadora, por exemplo, mas não só. Outros concelhos também que foram afetados por esta questão das demolições, dos despejos forçados e da dinâmica do PER-não PER. Só uma nota sobre essa família. A família da Teresa e do Feliciano foi destruída com essa demolição. Porque nós continuámos a acompanhar essa família depois. Eles ficaram numa situação completamente insustentável, não conseguiam ter dinheiro suficiente para pagar a renda numa casa privada ou para se alimentarem, para ter dinheiro. Durante algum tempo tentaram, fizeram esforços enormes porque conseguiram alugar uma cave em Loures. Os filhos estavam na escola na Amadora, tinham que vir todos os dias de Loures até a Amadora com vários transportes para apanhar, etc. Mas eles não tinham dinheiro nem para comprar gás, nem nós ajudávamos às vezes com uma botija de gás, com outras coisas assim. E aquilo começou a entrar numa situação tão caótica, que, entretanto, a Proteção de Menores retirou os filhos à Teresa e ao Feliciano porque eles não tinham condições económicas para conseguir cuidar dos filhos. A Teresa está completamente quebrada, entrou numa depressão enorme e o Feliciano, hoje em dia, poucas vezes vai a casa. Ou seja, entraram num processo degenerativo completo daquela família porque deixaram de ter um teto para os abrigar e condições para conseguir sobreviver. Esta demolição foi ao abrigo do Programa Especial de Realojamento. Podes explicar-nos o que é? Sim. Então, é interessante dizeres isso, porque um Programa Especial de Realojamento serve para despejar pessoas, ou é aquilo que neste momento está a acontecer. Ou seja, o PER é um programa que foi criado em 1993 e que vinha dar resposta ao facto de haver, eu acho que nos anos 80, há muita gente que se lembra que havia uma cintura das chamadas barracas, de bairros autoconstruídos nas cinturas urbanas de Lisboa, do Porto, Setúbal também, e porque a imigração, quer seja interna, êxodo, quer seja a imigração externa, trouxe muita gente para trabalhar nos centros urbanos, para a indústria, para a construção, etc. E não havia oferta de habitação suficiente para as pessoas, não havia uma política de oferta de habitação suficiente e então a política, na verdade, foi deixar andar, deixar construir e as pessoas construírem, resolveram por si próprias, com muito investimento, muito esforço, o seu próprio problema de habitação, construindo. Estes bairros, que eram bastante periféricos na altura, tornaram-se muito mais centrais com a expansão da cidade e hoje em dia estes bairros, que por exemplo na área de Lisboa era toda a estrada militar que abrange vários concelhos, hoje isso está junto de transportes
de infraestruturas e de tudo o que é, hoje em dia, 6 de Maio, Santa Filomena, estão a 10 minutos de Lisboa por comboio. E por isso, aquilo que era uma periferia longe, tem uma nova centralidade e está próximo de Lisboa. Então, além de ser importante alojar as pessoas em casas, entre aspas, normais, até porque a habitação social que se fez não foi muitas vezes de melhor qualidade do que as casas que existiam nestes bairros, mas veio sanear um pouco o problema dos bairros de barracas, que davam muito má aparência ao país e muitos dos bairros eram bastante degradados em termos de casas com umidades, com falta de ventilação, etc., e que era preciso boas condições. Veio o programa PER e que, na verdade, o que veio fazer também foi a construção de novos bairros de realojamento, que estão hoje em dia numa situação muito mais periférica do que do que os bairros onde as pessoas viviam, o que me remete para uma reflexão sobre o PER veio também libertar espaços, terrenos que hoje em dia já são muito mais apetecíveis para o negócio imobiliário e veio mandar as pessoas para uma segunda periferia mais longe. Quem é que estava abrangido pelo PER? Eram as pessoas que estavam residentes nestes bairros em 1993. E quem não está no recenseamento de 1993 é considerado pelas autarquias como sem direito, como se houvesse pessoas sem direito à habitação, e são excluídos de realojamento. Com o passar do tempo, as autarquias, algumas delas demoraram muito tempo a desenvolver o PER, a realojar pessoas. A Amadora ainda não acabou hoje de realojar as pessoas PER que tem no concelho, Loures também não, mas mesmo Cascais também demorou bastante tempo, Odivelas também ainda está a realojar, Lisboa foi mais rápida, e isto fez com que, ao longo dos anos 90, depois de 93, todos nós nos lembramos que houve uma nova vaga de imigração, houve obras públicas, houve muita construção em Portugal, e houve necessidade de mão de obra barata, que foi de novo viver para estes bairros, e estas pessoas hoje estão idosas, estão doentes, estão cansadas do trabalho de muitos anos, e estão desempregadas, e estão agora a ser despejadas ao abrigo do programa PER, por não estarem no realojamento. E o que acontece a essas pessoas? O que acontece a essas pessoas tem sido, nos municípios, nem todos os municípios são iguais, mas o que tem acontecido a essas pessoas é que normalmente são barbaramente despejadas sem qualquer alternativa de habitação, sem uma avaliação da situação socioeconómica em questão. E o que nós temos visto coisas absolutamente inacreditáveis, como pessoas acamadas e idosas a serem retiradas das suas casas e deixadas no meio do chão, com a sua casa a ser demolida, e elas ficam ali deitadas, abandonadas no chão. Pessoas idosas, crianças, pessoas doentes, pessoas desempregadas, muitas mulheres com crianças, e por isso tem sido isto sobretudo na Amadora, também aconteceu em Cascais, em Loures isto aconteceu em alguns bairros. Neste momento Loures suspendeu as demolições porque considera que não tem condições para continuar o processo e compreende a situação de enorme fragilidade das famílias. Num comunicado da Câmara Municipal da Amadora em maio de 2014, lê-se que, ao longo deste processo, as várias famílias foram sendo atendidas pelos serviços da Câmara Municipal no sentido de, em conjunto, encontrarem uma alternativa habitacional fora do bairro, apoio que foi sempre recusado pelos agregados. Quais é que foram estas alternativas que foram, segundo a Câmara, sempre recusadas? A Câmara da Amadora é uma coisa incrível, porque esse discurso institucional, todo politicamente correto, na verdade, esconde que as pessoas são levadas para uma sala onde são atendidas sozinhas com técnicos a dizerem-lhes: olha, tu é assim, ou sais a bem ou sais a mal. Saíres a bem, não tens problemas com a polícia. Saíres a mal, vais perder as tuas coisas e ainda vais ser maltratada pela polícia. E depois, em termos de soluções,
volta para a tua terra. Disseram isto a pessoas que apoiam no retorno voluntário, pessoas que até já têm a nacionalidade portuguesa e que vivem cá há 20 anos ou mais, ou que nasceram cá. Ir para um centro de abrigo temporário, um centro de abrigo de emergência temporário, onde são apenas autorizadas a pernoitar, não a viver, a pernoitar, a entrar às 8 da noite e a sair às 8 da manhã, durante alguns dias, ou então são convidadas a alugar uma casa no mercado de arrendamento privado e podem ter 2 meses de apoio da Segurança Social. Só que as pessoas nem sequer conseguem alugar uma casa porque não têm nem fiador, nem um contrato de trabalho, nem um IRS de jeito, nem condições financeiras para fazer face a um arrendamento todos os meses. Por isso, as soluções apresentadas pela Câmara Municipal da Amadora não são soluções e é estar a gozar com a cara das pessoas quando escrevem esse tipo de comunicados e quando querem, na verdade, querem dizer que as pessoas não querem tratar da sua situação, que elas é que são as culpadas da situação em questão, e etc. É sempre uma culpabilização, mas na verdade elas estão ali sob chantagem, a ser simplesmente enxotadas das suas casas. Não há solução nenhuma. Nós há pouco falavas do recenseamento e do programa especial de realojamento ter sido baseado nesses estados estadísticos de 1993. O que é que aconteceu às famílias que, por exemplo, aumentaram, ou à população, ao aumento da população que aconteceu depois de então? Como é que está a ser ajustado o realojamento? O realojamento? Muitas vezes não. Eles têm uma certa tendência a fazer realojamento das pessoas que estão dentro do PER e que têm o direito ao realojamento, usando a fotografia do agregado de há 20 anos atrás. E o que é que acontece? Crianças com 5 anos, passaram 20 anos, hoje têm 25 anos, algumas já casaram, já tiveram filhos, e é-lhes proposto que sejam realojadas num quartinho dentro da casa dos pais. E então às vezes temos situações, por exemplo agora no 6 de Maio, de pessoas que por recusarem essa forma de realojamento, por dizerem que não iam aceitar ficar os avós, os pais, os filhos, os netos, as noras e etc, tudo na mesma casa, cada agregado familiar num quarto, por recusarem isso, viram o seu nome riscado do PER e a casa demolida sem sequer estarem à espera que isso acontecesse, pensando elas que conseguiam ainda ter um diálogo com a Câmara e procurar uma solução. Como é que tem sido feita a notificação destes pais? Não tem sido feita, não há notificações por escrito, há simplesmente contactos entre técnicas da Câmara com moradores, às vezes sim, outras vezes não, que fazem estes chamados atendimentos sociais, que são estes atendimentos à porta fechada, onde nem sequer deixaram entrar um jurista da Associação Habita para acompanhar as pessoas, porque não deixaram entrar, inventaram uma coisa qualquer e interromperam o atendimento naquele dia, e sempre que as pessoas vão acompanhadas por juristas ou advogados, eles arranjam alguma forma de não fazerem o atendimento, só aceitam fazer atendimentos com as pessoas isoladas e sem qualquer tipo de solução. No acordo de adesão do PER assinado pela Câmara Municipal da Amadora em 1995 consta que a obrigação da autarquia comprometer-se a exercer uma fiscalização rigorosa de ocupação do solo na área da sua jurisdição administrativa, por forma a neutralizar o ressurgimento ou a construção de quaisquer tipo de barracas, garantida a sua pronta demolição. Isto faz sentido como uma obrigação e foi ou não cumprido pela Câmara Municipal da Amadora nos últimos 20 anos? Não foi cumprido, e por isso é um argumento jurídico válido que nós achamos que devemos usar, porque também a própria Câmara não cumpriu o PER, não é? Mas a questão é, eu acho que nós não podemos simplesmente olhar, quer dizer, as pessoas não estão a viver em barracas ou a construir casas em más condições porque lhes apetece ou porque lhes dá na gana. Se elas tivessem alternativas viáveis no mercado de arrendamento ou na habitação social,
é que não podemos olhar para o PER de uma forma isolada, é preciso perceber aquilo que é o panorama da habitação em Portugal e quais são as alternativas que as pessoas têm e se chega ou não chega a apenas desenvolver um PER e mais nada, nunca mais. Não chega e por isso eu acho que é preciso evitar que as pessoas vão construir novas barracas, mas isto é se as pessoas tiverem alternativas de alojamento, não é? Agora, se não há alternativas de alojamento, eu até sou favorável à autoconstrução, que até devia ser apoiada tecnicamente, como já aconteceu nos tempos da Revolução com o programa SAL, que era a autoconstrução apoiada tecnicamente em programas altamente participados e com o apoio do Estado. Ou seja, é preciso encontrar alternativas para a população que não consegue ter nem acesso ao mercado de arrendamento, muito menos ao crédito, e que não tem qualquer alternativa também no mercado social de habitação, que em Portugal é minúsculo. Nós há pouco tempo falamos com o Brito Guterres aqui no Apenas Fumaça, e em que ele falou sobre o facto de tu atuares não só direito, que neste caso é direito da habitação, estarias a aumentar a exclusão social. Concordas com isso? Como assim? Pelo facto de tu estás a realojar as pessoas e estares a realojar as pessoas, por exemplo, mais afastadas do que o seu ponto inicial? Bem, eu acho que isso está a misturar algumas questões que são diversas. Eu acho que sem o direito à habitação há muitos outros direitos que não conseguem ser vividos. Ou seja, uma pessoa sem habitação, sem casa, tem muitas dificuldades em ter saúde, em estar concentrada na educação, em ter tudo o que é outros direitos humanos e cívicos e políticos, etc. Não é? Mesmo sem uma morada, a pessoa não tem quase direitos nenhuns. E por isso, eu acho que defender o direito à habitação é uma forma também de salvaguardar muitos outros direitos. É um bocadinho ao contrário. Agora, eu acho que aquilo que o Brito Guterres está a dizer talvez seja a questão desta guetização e desta periferização, ou seja, que só se atua fazendo um realojamento, considerando que o direito à habitação é apenas o direito à habitação, quer dizer, o direito aqui ao realojamento e a habitação é um teto, não importa aonde, não importa de que forma, e na verdade o habitar. E por isso é que nós somos direito à habitação e à cidade. Cidade não no sentido da urbe, mas no sentido daquilo que são as componentes do ambiente que são necessárias para uma pessoa habitar, que tem a ver com a infraestrutura, tem a ver com o transporte, tem a ver com a educação, tem a ver com relações culturais e sociais que estabelece, tem a ver com muitas coisas, o habitar, não é? E por isso não consideramos, nós quando começámos e no início a luta que desenvolvíamos era apenas a luta por um realojamento e ao longo desse tempo fomos aprendendo que não basta apenas um realojamento e que nós precisamos ter um urbanismo pensado com as questões sociais, culturais, de integração de tudo. E por isso é que eu critico o PER, porque o PER veio colocar as pessoas cada vez mais longe das infraestruturas. Se nós formos ver na Amadora, as pessoas estão a ser realojadas no Casal da Mira, e ir ao Casal da Mira é uma coisa, é de loucos. Eu tentei ir lá de transportes públicos, eu demorei 2 horas a ir, 2 horas a voltar e gastei 10 euros para chegar a um bairro que não tem nada à volta e que está longe de tudo. Aquilo é um enclave e aquilo realmente, enquadrar aquilo no direito à habitação é muito redutor, porque habitar é uma coisa mais ampla. O LBC disse na Casa da Achada, acho que vai um pouco na ideia que tu estás a tentar passar, que o espaço fora do bairro é o espaço do civilizado, o espaço dentro do bairro é o espaço do selvagem que é preciso pacificar. Tu achas que estes realojamentos também levam estas pessoas para dentro dos bairros porque usamos quase esta ideia para uma certa supressão do Estado de Direito e colocá-los todos no sítio? Eu acho que há essa imagem, não é? Promove-se essa imagem, os bairros perigosos, os bairros que é preciso uma intervenção policial musculada. Nós, da nossa experiência, eu, na verdade, tenho uma segunda família nestes bairros, pelo tempo que lá tenho passado, mas a sério, eu tenho pessoas que hoje em dia
Entretanto já se resolveu o problema, já tivemos algumas vitórias, felizmente, não é? E eu nestes bairros sinto-me em casa, e estou muito bem, tenho lá pessoas que são maravilhosas e etc. Agora, o que é verdade é que nestes bairros o que nós sentimos é que é uma outra lei, que é um estado de exceção permanente e que nunca sabemos quando é que está em vigor. Ou seja, nós temos que ter cuidado com as ações que fazemos, porque muitas vezes a retaliação depois cai no bairro. Há ações que nós fazemos, por exemplo, na Câmara da Amadora, que depois há vinganças por parte da polícia da Amadora, que é capaz de aparecer no bairro à noite para bater indiscriminadamente e para castigar quem se mobilizou para ações ou para castigar outros que vão passar. Ou seja, é um estado de exceção, é outra lei. Inclusivamente os despejos, da forma como são realizados nestes bairros, que arrancam as pessoas dentro de casa, há violação grave de direitos humanos, há violação, por exemplo, da inviolabilidade do lar. Não se pode entrar assim. Entram dentro das casas das pessoas sem mandato, sem nenhuma autorização, nem de tribunal, nem nada. Quando estas coisas estão a acontecer, fazem um perímetro chamado de segurança que nem sequer os jornalistas podem entrar. Os jornalistas já se revoltaram antes da crise, quando os jornalistas ainda tinham porque isto piorou bastante depois da crise, não é? Mas nós tivemos o Sindicato de Jornalistas a levantar uma série de questões porque os jornalistas não podiam entrar no bairro da Azinhaga dos Besouros, que foi outro que nós fizemos uma luta. Eles diziam, quer dizer, nós vamos para cenários de guerra, nós vamos para tantos sítios e vocês aqui estão a demolir casas. Eu estou a ver lá dentro do perímetro de segurança crianças e mulheres e homens a passar e nós não podemos ir ali ver o que é que se passa. Pronto, aquilo que se passa dentro dos bairros é o estado de exceção, que é aceito pelo establishment, que é aceito pelas câmaras, por muita gente que aplaude aquilo que está a acontecer nestes bairros, não é? Porquê é que isto não é um escândalo na comunicação social ou no debate público? Eu acho que, em primeiro lugar, porque estamos a falar muito de uma população negra e pobre. Eu já ouvi diretamente manifestações de desinteresse total por parte de alguma comunicação social, porque estavam em causa pessoas imigrantes, negras e pobres, ok? Segundo lugar, porque são chamados casas ilegais, chamadas barracas, não é? Então tudo isto tem um estigma muito grande associado. Casas ilegais, ninguém vai pensar porque é que estas casas chamadas ilegais existem, qual é a sua história, como é que elas foram construídas, em que condições e até com a cumplicidade de quem? Do próprio governo e das autarquias na altura. E depois, porque não existe em Portugal a mentalidade da habitação como um direito fundamental. Ou seja, se uma pessoa é atropelada na rua e tem que ir para o hospital de emergência e lhe for negada uma intervenção cirúrgica porque ela não tem dinheiro, isso ia causar a maior indignação, não é? Porque não se pode negar o tratamento médico a uma pessoa porque ela não tem dinheiro. No entanto, a saúde está dentro do Estado Social, a educação também. Não se pode negar escola às crianças porque elas não têm dinheiro. Já se nega à universidade, mas a escola, pronto. No entanto, a habitação nunca entrou propriamente no Estado Social no nosso país e por isso não há uma mentalidade e uma cultura de que a habitação é um direito fundamental e que faz parte da responsabilidade de um Estado Social. Então a habitação é um problema de cada um e cada um que se desenrasque. E por isso é que é tão silencioso este problema, porque as famílias, quando estão em processo de despejo, têm vergonha, sentem-se fracassadas, sentem que elas é que não estão a cumprir com aquilo que têm que fazer, porque não há uma mentalidade, uma cultura de que a habitação é um direito fundamental e que tem que ser protegido, apesar de estar na Constituição. Não se liga a isso. Este ano o Provedor de Justiça recomendou ao Ministro do Ambiente a revisão do PER, dizendo em prazo não superior a 180 dias, dizendo que se tratava de um instrumento manifestamente desatualizado. Qual é que foi a resposta da Câmara Municipal da Amadora? A Câmara não responde.
A Câmara chega a dizer várias vezes que não tem conhecimento de nenhuma recomendação do Provedor de Justiça. Aliás, esta é a segunda recomendação que o Provedor de Justiça faz. O Provedor de Justiça, primeiro, nós fizemos uma queixa em 2012 e depois disso nós temos andado sempre a mandar informação para o Provedor de Justiça. E em 2014, o Provedor de Justiça, avaliando a situação que se passava em Santa Filomena, disse que era necessário, interpelou a Câmara e disse que era preciso suspender as demolições, que era preciso avaliar as soluções com o Governo e que ela não tinha grande legitimidade de estar a intervir em terrenos privados. Atenção, estes terrenos hoje em dia são privados, são ativos financeiros, estão na esfera financeira, são de fundos de investimento imobiliário, são de grandes promotores imobiliários e o Provedor de Justiça disse que era importante avaliar soluções que estão previstas na lei, como a expropriação dos terrenos e o desenvolvimento de habitação in situ com as pessoas que lá vivem, etc. Fez várias e disse também que as pessoas estavam numa situação social muito frágil e que não podiam continuar a ser despejadas e que a Câmara devia de suspender. A Câmara disse sempre, e aí foi dirigido diretamente à Câmara. Esta última recomendação que fez agora, o Provedor já desistiu também da Câmara da Amadora e faz uma recomendação ao Governo, dizendo que o PER deve ser alterado, porque o PER não é um problema apenas da Amadora, o PER é um programa nacional que depende de alterações por parte do Governo e da Assembleia da República. E por isso, neste momento, o Provedor de Justiça dirige-se ao Governo e ao Parlamento, já desistiu da Câmara da Amadora. E a Câmara da Amadora sempre diz que desconhece. A vereadora da Habitação da Câmara Municipal da Amadora, Rita Madeira, disse recentemente que o provedor não está acima da lei. E, portanto, teriam de continuar a cumprir a lei. Ela disse isso. O provedor não está acima da lei. Pois, ela, infelizmente, só conhece uma lei, que é a lei do PER, completamente obsoleta, é desatualizada. Ela não conhece mais nada que seja isso. Eu acho que é uma falta de respeito, porque o provedor é garante da lei e dos direitos humanos. Mas isso ela não conhece, ela não sabe o que isso é. Tu há pouco falavas dos proprietários desses terrenos. Essa mesma vereadora da Câmara da Amadora, Rita Madeira, em 2015, disse, quando lhe perguntaram sobre quem é que eram os proprietários, ela disse: se me perguntar ao certo e aos dias de hoje quem são os proprietários do terreno, então eu não lhe sei dizer. Como deve imaginar, isto hoje em dia é tudo muito dinâmico e os terrenos vão passando de mão em mão. Fala-se muito de um fundo, um dito fundo. Nós não sabemos nem temos de saber. Tu há pouco falavas pois, sim, que claro. Eram proprietários destes terrenos. Isso sabe-se de quem são os terrenos? Nós sabemos. E eu não acredito que o Executivo não saiba muito bem de quem são determinados terrenos e o interesse estratégico que esses terrenos têm para determinados grupos. Santa Filomena, nós fizemos uma investigação. Santa Filomena é de um fundo de investimento imobiliário que é gerido pelo Millennium BCP, é um fundo de investimento imobiliário fechado, sobre o qual é muito difícil ter acesso aos que participam no fundo, mas nós sabemos que faz parte um empreiteiro bastante conhecido na praça, que é o José Guilherme. O José Guilherme, também conhecido pelo nome o empreiteiro da Amadora, é um senhor que tem sido até indiciado em vários crimes de corrupção, com prendas muito chorudas a vários políticos que neste momento já se viram manchados em vários processos que têm a ver com prendas e coisas assim, não é? Também sabemos que ele é amigo pessoal do anterior Presidente da Câmara, que hoje em dia continua a mandar na Amadora, mas é o Presidente da Assembleia Municipal, e que é o Joaquim Raposo. Estes terrenos, ao lado de Santa Filomena, existe uma outra urbanização nova, que se chama Vila Chã, e que é uma urbanização grande, virada para uma classe média alta, que compra casas por, 100 e tal, 200 mil euros, tem garagem,
A Câmara construiu toda uma infraestrutura de grandes vias, palmeiras, tipo Miami, e iluminação pública, e toda uma série de infraestruturas que só veio valorizar aquela zona, não é? E agora está a limpar o terreno ao lado que pertence, ou que seja, que está ligado aos urbanizadores de Vila Chã. Vila Chã, metade de Vila Chã está por vender, porque houve a crise do crédito, houve a bolha imobiliária e isso tudo. Então é muito importante limpar, entre aspas, o terreno ao lado para ajudar a que a área fique mais embelezada de alguma forma e continue a atrair aquela classe média. E depois o terreno de Santa Filomena, como outros, são terrenos que são ativos financeiros atualmente, ou seja, mesmo que eles estejam parados e vão ficar parados e vazios durante muito tempo, eles vão continuar a render noutras esferas, porque eles são realmente cotados nos mercados financeiros, valorizam, têm ações, etc, e aquilo dá rendimentos. E só dá se tiver vazio do elemento humano, porque o elemento humano causa dificuldades, não é? Sempre pode haver casos jurídicos, uso capião, coisas assim, e que vai interferir sobre a propriedade e a posse dos terrenos e o desenvolvimento que eles possam, futuros proprietários, querer dar ao lugar. A Câmara é um intermediário disto tudo, ela gasta muito para fazer demolições, para contratar empresas que organizam o processo, para tratar mal as pessoas que vivem no próprio concelho, e esta Câmara da Amadora, ela está bastante focada em fazer um upgrade da população da Amadora. Nem sequer o realojamento do SPER está a ser feito todo dentro da Amadora. A Câmara tem procurado o máximo possível mandar para fora gente do concelho, negra, pobre, que vai embora do concelho. Já têm realojado às vezes no concelho de Sintra, comprando casas de crédito mal parado e coisas assim, compram casas e realojam pessoas assim, ou dando indemnizações e convidando as pessoas a ir embora, ou etc. E expulsando 40% da população que ficou fora do PER, que é mais ou menos essa a estimativa que nós fizemos, quase 40% ficou fora do PER. Pronto, a Câmara da Amadora quer fazer um upgrade da população da Amadora para uma classe média, que está a 10 minutos do centro de Lisboa, e isto vai fazer com que vários promotores imobiliários, que são bastante amigos do executivo que lá está, possam desenvolver ali negócios interessantes do ponto de vista do imobiliário. E não é só Santa Filomena, a Cova da Moura é um exemplo também da forma como a Câmara a Câmara continua a querer demolir a Cova da Moura, por exemplo, e outros bairros. Isto é assim, provas. Nós temos a experiência e a prática e aquilo que vamos vendo, que vai acontecendo, as conversas na Assembleia Municipal, aquilo que eles vão aprovando, e vamos vendo a forma como a população vai sendo expulsa e como a Amadora está tão concentrada neste upgrade que está ao serviço do imobiliário. Vocês fizeram recentemente uma ação junto do Ministério do Ambiente. Qual é que tu dirias, e estamos mesmo a chegar ao fim, que são as hipóteses, ou as vossas hipóteses nos próximos tempos e agora com o novo governo? Pronto, então, nós neste momento, viramos para o governo, e não foi só agora, já há algum tempo. Nós achamos que este problema, isto não é só um problema do PER, nós temos um problema de habitação e de política, e de falta de política de habitação em Portugal, mesmo. Nós temos cerca de 3% de habitação social, e precisamos de mais. Uma habitação social sem estigma, sem essa carga de ser o gueto do bairro, da ultraperiférico. Não, nós precisamos de uma política social de habitação que responda às necessidades da população existente. Temos uma população que tem vindo a perder rendimentos, como nós sabemos, desde a crise. Temos uma população bastante empobrecida e temos um mercado de habitação e imobiliário que continua a subir. O mercado de arrendamento está a subir, não é só em Lisboa, está a subir em toda a área metropolitana, está a subir no Porto, na área metropolitana do Porto, e por isso há um desfazamento entre aquilo que é a capacidade socioeconómica das famílias em geral e aquilo que é o mercado de habitação.
E o PER, ou estes bairros, é quando a situação chega a um limite. E por isso, quer dizer, além de nós pedirmos, tal como o Provedor de Justiça, que haja uma atualização do PER ou que haja novos programas que venham substituir o PER para dar a solução a quem ficou de fora, não é? E que ninguém pode ir para a rua sem solução, nós estamos a pedir uma política pública mais estruturada, porque o problema é estrutural. O problema não é a Amadora, ou o problema não é o 6 de Maio, ou esta ou aquela família, não. O problema é um problema estrutural que afeta muita gente, que não afeta só estas comunidades imigrantes e pobres, afeta também muitas outras famílias de diversas origens, e por isso precisamos de uma política social. E neste momento o que estamos a ver é que começa a haver alguns anúncios por parte do Governo, por parte da Câmara de Lisboa, de desenvolvimento de habitação para a classe média. Dizem eles que é para a classe média. Quando nós temos a classe média muito destruída em Portugal, é difícil falar no conceito de classe média neste momento em Portugal, se formos ver aquilo que é o rendimento real das pessoas. E estas soluções que eles estão a dizer que estão a desenvolver são soluções do tipo parcerias público-privadas dentro de um modelo de mercado para garantir que alguma classe média tenha acesso a habitações que eles chamam acessíveis, um bocadinho abaixo do valor do mercado, como se isso fosse uma política de habitação que respondesse às necessidades sociais do país. Não é. Então, na verdade, utilizar isto como uma política social de habitação, que não é. Nós queremos uma política social de habitação realmente para quem precisa. E para todos os que precisam, não é? Então, estamos a pressionar muito o Governo. Fomos ao Ministério do Ambiente ontem e já não é a primeira vez que lá vamos, e temos ido ao Parlamento e vamos continuar a ir onde for necessário, porque é preciso pressionar para o desenvolvimento de uma política diferente em termos de habitação e de imobiliário. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa Ricardo Ribeiro, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Tomás Pereira, Pedro Cardoso, Diana Carvalho, Frederico Raposo. Obrigada, Rita. Obrigado eu pelo convite. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt. Até à próxima.